Quero trazer uma palavra para os irmãos. No livro, essa palavra a gente vai ler em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13. Primeira Coríntios. O assunto de hoje, o tema de hoje, é um tema muito em voga. O que quer dizer em voga? Muito atual, muito necessário, que a igreja precisa. Não só a igreja, o mundo precisa. Mas a igreja como representante de Deus, representante do Senhor, como sacerdócio santo, como eleitos de Deus, como nação de Deus, nós como os cristãos, aqueles que são seguidores de Jesus, nós precisamos saber mais disso do que as outras pessoas. Aliás, o mundo lá fora espera isso de nós. O mundo que não conhece a Deus espera isso de nós. E nós vamos ler um texto, e esse texto é um assunto, é um debate teológico, um debate onde se traz confusão na mente e na cabeça dos corintianos, não os torcedores do Corinthians, mas aqueles que moravam em Corinto, os corintianos, só pode ser corintianos também, não, ou corintienses, mas não são os torcedores do Corinthians, do time de São Paulo. Então, esse pessoal, os coríntios, que era uma cidade da Grécia, eles escreveram uma carta para o apóstolo Paulo com muitas dúvidas, com muitas questões, e uma das questões que tinha era exatamente essa que nós iremos ler. Mas dentro desse questionamento, onde nós iremos ler, o apóstolo Paulo vai mostrar que existe algo muito mais supremo, muito mais superior a um debate teológico entre os cristãos lá da cidade de Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 13. Diz o seguinte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, os cristãos, para nós, os que seguimos o Senhor, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna mais aceitáveis diante de Deus, nem seremos piores se não comermos, e nem seremos melhores se a comermos. Contudo, tenha cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos,
não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, porque em Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Os irmãos já tinham lido esse texto? Só levante a mão. Lembravam desse texto? Eu acredito que os irmãos já tenham lido. Quase todos já leram esse texto. Ou todos. Mas muitas vezes a Bíblia, por ser tão grande, nós terminamos esquecendo de um texto. Esse texto é exatamente um tema teológico, uma discussão teológica. O povo de Coríntio, no capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo, ao receber uma carta dos coríntios, no capítulo 1, versículo 10, Paulo suplica e pede e roga para que os coríntios falem todos a mesma língua, tenham todos o mesmo pensamento, não sejam desunidos, pois ele soube, pelos da família de Cloé, ou Cloé, que estava havendo atrito entre os irmãos daquela igreja. E uma das coisas que estava afetando muito, o que estava provocando muito atrito naquela igreja, meus queridos irmãos, é algo que é válido, mas é algo perigoso. Muito perigoso. Existiam vários problemas naquela igreja. O primeiro problema era uma igreja que estava dividida. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, que é Pedro, outros diziam que era de Jesus Cristo. Era uma igreja que tinha, no mínimo, 4 grupos de irmãos naquela igreja. E aqueles irmãos ficavam debatendo entre si, dizendo que Paulo tinha razão, ou que Cefas, que é Pedro, era quem tinha mais razão, ou que Apolo, que era um homem cheio do Espírito e fervoroso, cheio de conhecimento, tinha razão, e outros diziam que era Jesus Cristo que morreu na cruz. E aqueles que diziam que era Cristo, não era melhor do que aqueles que não diziam que era Jesus Cristo, que era de Paulo, de Cefas ou de Pedro. Porque eles estavam discutindo da mesma forma. Jesus Cristo, para aqueles que diziam que eram de Cristo, estavam no mesmo patamar ao qual aqueles estavam discutindo, estavam na mesma carne, estavam no mesmo pensamento. Um outro problema que a igreja de Corinto tinha era exatamente esse, questão de comida sacrificada aos ídolos. O apóstolo Paulo, no capítulo 8, até o capítulo 11, versículo 1, ele trata desse assunto de comida sacrificado aos ídolos. Mas somente nesses 8 versículos, que são os versículos chaves do capítulo 8, nos 13 versículos, que são os versículos iniciais do tema de comida sacrificada aos ídolos, nós já começamos a entender e a resposta que o apóstolo Paulo dá àquela igreja. E mais ou menos, quando chegamos ao capítulo 11, também encontramos um outro conflito, que era o conflito da ceia do Senhor. Os irmãos de Coríntios não entenderam o que era a ceia do Senhor. Uns comiam antes do que os outros, uns comiam mais do que os outros, uns embriagavam-se quando bebiam o vinho, outros ficavam sem comer o pão, e assim era um pessoal que tinha vários conflitos. E uma coisa era a que trazia esses conflitos. No capítulo 1 de Coríntios, logo no início, o apóstolo Paulo elogia a igreja de Corinto. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Os irmãos da igreja de Coríntios eram uma igreja que tinha conhecimento. Eram pessoas inteligentes, sábias, pessoas que acumulavam conhecimento.
O apóstolo Paulo disse isso. E, além deles terem muito conhecimento, bastante conhecimento, eles também tinham uma idolatria muito grande. E é tanto quando chega no capítulo 8, existe um debate teológico sobre comida sacrificada aos ídolos. Os gregos, o povo de Coríntio era uma cidade da nação grega, onde eram os gregos, e dentro da Grécia existiam os coríntios, existia Atenas, existia várias outras cidades famosas na Bíblia Sagrada. Mas era uma cidade idólatra, uma cidade onde tinham vários deuses. Mas aí como é que a gente sabe que essa cidade de Coríntios era idólatra? Como é que nós sabemos que os gregos são idólatras? Quando você abre sua Bíblia e chega lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o apóstolo Paulo entrando na Grécia. E ao entrar na Grécia, Paulo chega em Atenas. Atenas é a capital da Grécia. E enquanto ele esperava pelos irmãos em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Atenas estava cheia de ídolos. Por onde Paulo passava, via ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gentios, e com os gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com eles, que por ali se encontravam. Alguns filósofos, veja só, filósofos epicureus e estoicos. Quem são filósofos? Pessoas que acumulam conhecimento. O que é filosofia? É aquele que ama a sabedoria. Então, esses filósofos estoicos e epicureus, que eram conhecidos na Grécia, começaram a discutir com ele. Alguns perguntaram: o que está tentando dizer esse tagarela? Porque Paulo falava muito de Deus, falava muito de Jesus Cristo, e outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição do Senhor. Então o levaram a uma reunião no Areópago. O que é Areópago? Areópago era uma arena, um lugar de debates, onde os epicureus e os estoicos, que eram filósofos, que eram os amantes da sabedoria, que acumulavam conhecimento, eles discutiam em si temas difíceis, temas relacionados à vida. Eles ficavam discutindo lá no Areópago, e as pessoas, existia a plateia, e ficava assistindo a discussão daqueles homens inteligentes. Ficava me lembrando daqueles cantadores de viola. Meu pai sempre gostava muito de assistir cantadores de viola, e você via dois cantadores de viola, e eles começavam a cantar, e ficavam, e tinham uma hora que eles entravam em disputa um com os outros, quem fazia as suas cantigas mais bonitas, e aquele que fazia a cantiga mais bonita, a plateia batia a palma, e o outro fazia uma outra cantiga com aquele mesmo tema, e uma cantiga bonita, e aí a turma batia a palma. Então existia naquela época esses filósofos, e existia o Areópago, e esse Areópago era um lugar exatamente onde eles se reuniam para discutir filosofia, para discutir temas difíceis sobre a vida. Então, os gregos eram pessoas que nós já vimos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, quando eles estavam em Atenas, que é a capital da Grécia, que eles eram homens idólatras e também que eram homens que buscavam o conhecimento e a sabedoria. E isso entrou dentro da igreja de Coríntio. A busca do conhecimento e a idolatria entrou dentro da casa do Senhor, lá na Grécia, na cidade de Corinto. É tanto que Paulo dá graças a Deus no capítulo 1, versículo 5, se não esqueci, pela sabedoria que eles obtiveram. E aí no capítulo 8, meus amados irmãos, que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo fala sobre a comida sacrificada aos ídolos. E Paulo diz: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Os coríntios
tinham conhecimento sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Ele. Eles conheciam essa história, eles já sabiam a respeito da questão de comida sacrificada aos ídolos. Como é que eles sabiam disso? Quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que a gente viu, acho que foi quinta-feira, a questão da circuncisão, que os cristãos judeus tinham se convertido, e soube que muitos cristãos gentios estavam se convertendo. Esses cristãos judeus foram lá para Antioquia, e ao chegarem lá em Antioquia, queriam que os cristãos gentios se circuncidassem. Por causa disso, gerou um conflito, uma discussão entre Paulo, Barnabé, contra esses homens. E aí eles levaram esse assunto para quem? Para os apóstolos e os presbíteros lá em Jerusalém. Eles subiram a Jerusalém e apresentaram, olha, Pedro, olha, Tiago, os apóstolos, olha, nós estamos enfrentando uma dificuldade com os cristãos judeus que se converteram, eles querem que os gentios sejam circuncidados e cumpram a lei de Moisés para que eles possam ser salvos. E eles tiveram um debate muito grande e chegaram a uma conclusão. E essa conclusão que eles chegaram no concílio, eles fizeram uma carta. E essa carta eles deram a Paulo e a Barnabé a saírem com essa carta nas igrejas por onde Paulo e Barnabé tinham passado com os gentios. E nessa carta dizia que eles não poderiam comer comidas sacrificadas aos ídolos, não poderiam comidas sacrificadas aos ídolos, comida sufocada, e tinha outros detalhes que eu não me lembro, mas o principal agora sobre o assunto é que falava sobre comida sacrificada aos ídolos. E quando Paulo saiu na sua primeira viagem, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele, além de sair pregando o evangelho, também saiu falando de que eles não podiam comer comidas sacrificadas aos ídolos. E ao chegar e ao fundar a igreja de Coríntios, Paulo falou à igreja lá e ensinou a eles sobre a questão de não poder comidas sacrificadas aos ídolos. E aí, quando Paulo escreve que sobre comidas sacrificadas aos ídolos, eles tinham conhecimento e eles sabiam muito mais, e essa consciência que eles tinham, e que consciência era essa? Paulo cita lá na frente, de que a comida, de que os deuses, de quem as comidas sacrificadas aos ídolos não eram nada, e que comer não nos faria melhor ou não nos faria pior. Esses irmãos mais intelectuais, mais cheios de conhecimento, tinham essa consciência, mas não estavam preocupados com aqueles irmãos fracos na fé. Não estavam nem aí para aqueles irmãos que ainda não tinham obtido a plenitude desse conhecimento. Aqueles irmãos, se visse porventura alguma das pessoas comendo uma comida que foi sacrificada lá ao ídolo, por mais que ele soubesse que o ídolo não era nada, aquele irmãozinho pecava, se afastava, era destruído exatamente pelo conhecimento que aquele irmão, que tinha aquela plenitude de conhecimento, tinha. E aquele irmão se afastava e deixava o Senhor. O tema do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 13, o apóstolo Paulo está dizendo que existe algo muito mais superior do que a questão de comidas sacrificadas aos ídolos. Ele está falando que o conhecimento incha, mas que o amor edifica. O amor é o dom supremo de Deus, meus irmãos. Existe algo muito mais precioso na nossa vida do que questões, muitas vezes, picuinhas teológicas, que muitas vezes entram dentro da igreja. E aí os irmãos terminam, como aconteceu na igreja de Coríntios,
discutindo entre si, ficando intrigados, se separando uns dos outros por causa de questões teológicas que não levam à salvação. E os irmãos se intrigam, se afastam, deixam de se falar uns com os outros, e isso é o que Paulo estava querendo zelar, que vocês e que nós nos amássemos uns aos outros. No capítulo 3, versículo 16 de 1 João, existe um conselho muito grande do evangelista João. Esse mesmo conselho, ele fala lá no capítulo 13, versículo 35 e versículo 34. O que diz o capítulo 3, versículo 16 de 1 João? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. O meu irmão, a minha irmã, é muito mais precioso do que qualquer uma outra coisa. O zelo que eu devo ter pelo meu irmão deve ser tamanho. A minha preocupação com a consciência do meu irmão, a minha preocupação para não deixar meu irmão pecar contra o Senhor. Isso, meu irmão, tem um valor precioso. Isso chama-se amor. E aquele que ama a Deus, aquele que diz que ama a seu irmão, aquele que diz que ama a Deus e não ama a seu irmão, é mentiroso. Observe que o nosso amor para com Deus está vinculado ao meu amor para com meu irmão. Se nós não amarmos o nosso irmão, nós podemos estar dentro da igreja tagarelando, falando muito, falando línguas, cantando de forma muito linda, muito bonita, mas Deus não está nos ouvindo, porque o nosso amor a Deus está vinculado ao meu amor para com meu irmão. Se você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, a Bíblia diz, lá em 1 João, no capítulo 1, você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. O mesmo evangelista João, no capítulo 13, da carta do evangelho dele, versículo 34 e versículo 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meu irmão, você não vai ser conhecido, você pode enganar. Eu posso vestir de paletó e gravata. Posso estar com a roupa mais honesta possível. Mas se eu não amar o meu irmão, se eu não amar a minha irmã, Deus não me conhece como seu discípulo. Posso até enganar o mundo, posso até enganar as pessoas, mas o verdadeiro discípulo, que é conhecido como discípulo, ele ama o seu irmão. Ele ama a sua irmã. Isaac fala muito de que amar envolve eu renunciar aos meus direitos. E é isso. Às vezes eu estou cheio de direito. Estou cheio de respaldo. Tenho provas. Provas cabais de que eu estou certo. De que aquele irmão está errado, de que aquela irmã está errada. Mas, pelo amor que eu tenho ao meu Deus, e pelo amor que eu devo ter a meu irmão, eu renuncio os meus direitos, para que eu consiga manter a minha fraternidade com meu irmão e com minha irmã, para que eu possa manter o vínculo do meu irmão comigo, para que meu irmão não venha pecar contra o Senhor. Ainda hoje, no carro, eu vinha conversando com o irmão Arlindo e com algumas irmãs, sobre um direito que eu tinha no meu trabalho. E esse direito era fazer por onde um funcionário perdeu o seu emprego, mas eu estava com a minha razão, eu estava cobertado pela lei, eu tinha provas que eu podia exercer esse direito. E esse rapaz não era cristão, esse rapaz, naquela época, era um homem rebelde, mas eu renunciei
esse direito por amor àquele rapaz que não era cristão. E hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, esse homem hoje é um pastor de uma igreja. E de uma igreja de Cristo no Brasil. Meus irmãos, é sério. Como diz a irmã Sara Souza, é forte. O amor é o dom supremo. A igreja de Coríntios tinha muito conhecimento, mas não tinha amor. E daí é tanto que quando você abre a sua Bíblia, também lá em Coríntios, no capítulo 13, e a gente vai concluir, você vai ver que lá é onde está, não é um conceito, mas lá é onde nós encontramos nas Escrituras Sagradas, uma das melhores definições de amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale línguas estranhas, e não tiver amor, não serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Veja só como isso é poderoso. O amor é poderoso. Nós muitas vezes pensamos que falar línguas estranhas é o dom supremo. Nós às vezes pensamos que falar línguas estranhas é o máximo que um cristão pode atingir. Não é, meu irmão. O máximo que você pode chegar e deve chegar, e a Bíblia insiste que você chegue, é ao amor. Ainda que eu tenha o dom de profecia. Eita, outro dom também que nós buscamos muito. E saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, que era o que os coríntios tinham, e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres, aí vem aqueles irmãos que repartem os seus bens, ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí Paulo conclui no versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, meus irmãos, é o quê? É o amor. Esse é o dom supremo. Esse é o alvo que nós temos como cristão que exercer na nossa vida. Isso é que o mundo lá fora cobra de nós. Eles esperam ver nos irmãos amor fluindo nos seus corações, no meu coração. E esse amor, meu irmão, ele é adquirido quando a minha comunhão com Deus e com meu irmão, ela existe. E a sua comunhão com Deus, ela é dependente da sua comunhão com seu irmão. Se você não amar o seu irmão e disser que ama a Deus, meu irmão, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Amemos-nos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Esse é um novo mandamento que Ele nos deu. Que Deus nos abençoe e nos dê de sua graça sabedoria para entendermos a sua palavra e praticá-la em nome de Jesus. Amém.